Está me ouvindo bem? Você consegue me ouvir? A gente te vê e te ouve. Foi. Sejam muito bem-vindos aqui no programa Narrativas Narrativas de de Brasis. O que é estética? Nada mais do que a sensibilidade. Com a experiência da cena tropifágica, a gente encontrou muito esse lugar da arte como mediador de sensibilidades. Nesse episódio a gente conversou com artistas que trouxeram as suas sensibilidades para a roda. Apresentaram seus trabalhos, seus processos criativos e, sobretudo, como a sensibilidade é o disparador da arte. Como a sensibilidade revela a humanidade de cada sujeito. E aí a provocação é a gente inverter um pouco essa lógica. Em vez de partir da racionalidade, é partir da subjetividade, das memórias afetivas, para então trazer conhecimento, para trazer conceitos, para trazer muitas perguntas, mais até do que respostas. No programa de hoje a gente está lançando o livro Enxerto do Tacacá e Outros Textos, do projeto Desengavetando Ismetak. A beleza é um dos temas centrais da estética. Esta última palavra de raiz etimológica do grego estesis, significando sensação, faculdade dos sentidos. O sensível, cosmovisão do humano. O sensível opõe-se ao inteligível na filosofia ocidental originária. Assim surge a primeira norma. A razão se universaliza. A filosofia messiânica de que falara Oswald de Andrade. Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando. Tempo, espaço, navegando todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do perpétuo socorrer. Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos, mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do perpétuo socorrer.
Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. A gente tem uma máxima na cena tropifágica que é: a razão não pode operar sobre a sensibilidade. Acho que a sensibilidade, junto com a intuição, são as maiores forças, né, que um artista ou uma artista pode ter. Não ter censura emocional é algo que deixa o campo artístico muito livre, né, para você tentar, para você dar um salto. O grande privilégio talvez é ter tido uma casa sensível, né, uma família sensível. Nunca ninguém censurou minhas lágrimas, nunca ninguém falou, não chora, não, você é muito sensível. Isso não aconteceu. Então, acho que eu tive muita abertura de criação artística. Tem um caminho muito simples, mas como tudo que é simples tem muita complexidade, mas não é nada complicado, né? É bem diferente o que é complexo e o que é complicado. E o simples nos leva a complexidades. Eu acho que o sensível, né? Essa dimensão do sensível é o começo para mim, é o começo, meio e fim também. Eu acredito que perpassa toda a construção. Essa perspectiva de você ter essa dimensão de vínculo com o mundo, entre o mundo interno, o mundo externo, o mundo material, o mundo imaterial, fazer essas pontes, ser esse canal, ser esse portal, para mim está durante todo o processo. E o que eu sinto é que na nossa sociedade, a gente, primeiro é o cérebro, né? O cérebro, inclusive, acredita que a mente está no cérebro, então é cérebro. Aí a gente começou a encarnar mais a espiritualidade e chegou no coração. E ficou nesse lugar de coração e cérebro. Até chegar ao ponto de começar a desconfiar que a mente surge do coração e não do cérebro. Que o cérebro gera um processo de elaboração, de conexões, ele faz a rede e o coração vem da base. Mas aí está na hora da gente trazer o útero para essa história. Desde as minhas criações de música, de performance, de texto, de narrativas poéticas, todas essas criações, a base é a espiritualidade. A espiritualidade, para mim, é o acesso ao sagrado. O sagrado como uma expressão do ser, né? Eu entendo que somos seres espirituais e que o sagrado é o que a gente vivencia para além da matéria. É o nosso contato com algo maior, com algo divino, seja lá o que for, que a gente entenda isso. E essa interface. É o alinhamento. Pensar, sentir e agir, eles são experiências que nos dão composições diferentes, que não nos ampliam uma composição, porque sentir é uma coisa, pensar é outra e agir é outra. Então, você é alimentado de vários lugares, porém, eles têm que estar alinhados. Você não pode pensar uma coisa e agir contra o que você pensa e sentir de uma maneira confusa tudo isso, né? Então, esse alinhamento do pensar, sentir e agir é algo que tem sido a base de sustentação para mim. E aí, fisicamente, como é que eu tenho feito isso? A conexão do útero, do coração e do cérebro. O artista, o poeta, é aquele que lida diretamente com a sensibilidade humana. Acho que desde criança senti que havia uma vibração diferente mesmo ao me defrontar com uma obra de arte ou com desigualdade social. Eu sentia um automatismo maior em outras pessoas. Aí já vem Clarice Lispector naquele conto da ferida, né? Do mendigo que tem uma ferida, A Bela e a Fera é o nome desse conto, absurdo, li isso muito nova e falei, é isso, ela se identificar com a ferida.
e tinha qualquer coisa ali de empatia, de espelho, de pensar, poderia ser eu, ou sou eu, de alguma maneira, né? Eu tive alguma experiência, na verdade eu tive algumas experiências marcantes ao longo de minha vida em relação à questão da sensibilidade do ser humano, de como se dá esse lado emocional na música. E eu tenho algumas imagens que são muito marcantes para mim, assim. E é muito interessante porque quando a gente escolhe o lado mais racional para criar, né, se você parte de um lugar racional, você tem um tipo de resultado. Eu acredito muito nisso. Assim, eu vejo isso, por exemplo, nas minhas canções, né? A diferença de uma canção que foi sentada e escrita dentro de um processo mais racional e a canção que surge, que parte de um sonho. A gente criou vários momentos de rituais onde nós, mulheres negras, nos reunimos, nos curamos dos nossos traumas e angústias ancestrais, dessa perspectiva decolonial, para a gente trazer as nossas representações, nossos sentires, sempre a partir do ritual. Então, ritualiza-se, depois entra na perspectiva artística de gravar uma cena, de fazer uma performance, de fazer uma narrativa cinematográfica, por exemplo, nesse caso. Isso também se reverbera no palco, no teatro, enfim, agora no Zoom, nos teatros de Zoom, no que for. Mas a base sempre se passa por esse vínculo consagrado. E não só o meu, mas de quem essa perspectiva de quem está no processo que possa também acessar o seu sagrado. Eu me dou conta das minhas emoções, eu me dou conta das minhas imaginações, das minhas distrações, do que pega, né? Toda vez que a gente tem alguma provocação externa, qualquer que seja, de alguém, do clima, de alguma coisa mundial, de uma pandemia, toda vez que a gente tem uma provocação externa, aquilo pode tocar, pela formação que a gente teve, aquilo provavelmente vai tocar em alguma ferida não cuidada, não cicatrizada. Ou em alguma experiência que chegou a virar ferida, porque a gente não precisa ter feridas na vida. Eu ensinei ritmo a partir dos tracinhos, é muito legal. Isso é uma metodologia também, mas não é uma metodologia muito tradicional. É uma metodologia intuitiva que a gente utiliza. E aí eu fui ensinando através de tracinhos. Então, isso fez com que ali dentro desse grupo, todo mundo compreendesse, como eu posso dizer, compreendesse assim a importância da intuição e a importância também de se questionar e de estar ali com o outro de igual para igual, sabe? Ninguém partiu de um ponto em que alguém soubesse o que era aquilo. E a gente foi fazendo uma série de descobertas juntos, né? Isso fez com que o processo fosse mais emocional, realmente, do que racional, e que a gente tivesse do grupo uma resposta que foi muito, 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 muito além da musicalidade, né? Muito além de montar um repertório, muito além de montar uma cena, muito além de montar um espetáculo. A gente conseguiu criar vínculos emocionais. Toda reação me tira de uma ação, porque é uma mera reação. Quando a gente consegue se libertar da reação, aí começa a entrar na complexidade no campo da ação. Vou seguir com esse exemplo da raiva. Eu estou com raiva. Primeira coisa, eu afirmo a minha emoção, porque a emoção ela existe, ela é da natureza e ela é indiscutível. Eu estou com raiva. Não vou lutar contra isso. Não vou dizer, não posso estar com raiva, não posso tentar amenizar. Eu deixo essa raiva viva. Aceito. Reconheço. Eu reconheço todo esse caminho, eu conheço esse caminho, eu sei desse caminho e eu me liberto dele por uns momentos, por alguns momentos, me liberto desse caminho. Estou livre, eu não oprimi, eu não reprimi, eu só me libertei desse caminho e eu volto para a raiva. Assim que eu me libertei do caminho e eu voltei para a minha emoção, a raiva deslocou. Porque a raiva, qualquer emoção é passageira, é uma passagem, é para te levar para uma ação.
eu vou ganhando camadas, eu vou desdobrando, eu vou ganhando profundidade, eu vou ganhando complexidade. O que você está sentindo? Digamos que eu cheguei num lugar que eu falo, não estou sentindo nada. Ótimo, esse é o momento da ação. Olhe então agora para a situação. Nesse lugar que você está sentindo nada. Olha para a situação. E aí, quando você olha para a situação, te vem uma atualização, te vem uma clareza, te vem uma ação urgente, inclusive, e essa ação ela não está ligada a nenhum dogma e a nenhuma moral. Então, você não vai, agora que eu neutralizei, o que eu vou encontrar quando eu neutralizo? Eu vou encontrar intensidade. Então, para a gente deixar bem claro, o que é uma neutralidade? Uma neutralidade é o ser em estado de intensidade, sem intenção. E qual que é o papel da arte e da cultura hoje? Enquanto resistência, qual que é esse lugar do artista que se posiciona, o quanto que isso fecha portas, porque o artista também precisa trabalhar e às vezes talvez fazer alguma concessão. Como que você vê o teu lugar enquanto criador, enquanto artista, enquanto porta-voz de uma geração também, e a responsabilidade política que isso traz? Porque eu nunca me calei, já me pediram para não gritar em alguns shows, fora Bolsonaro, em algum momento eu pegava o microfone. A gente conseguiu supostamente um apoio de uma marca, que não falarei o nome, e aí na véspera, era noite de eclipse, né? Vocês sabem, é tudo ou nada. E aí estava muito certo, garantido, a marca ia apoiar o DVD. E, de repente, o advogado da marca falou assim, eu dei uma analisada nas redes sociais da Letrux e achei ela uma artista de risco. Num sentido, onde a gente está agora, né? Numa perspectiva de extrema-direita, como você está falando, é desanimador. Mas a gente segue fazendo. Não tem como não fazer, não tem como não atuar sobre esses temas. Mas esse episódio me lembrou que é isso mesmo. Se isso é ser de risco, para mim não tem passo atrás. Eu não vou ser isentona, eu não vou ser aqui não falo em quem vai votar. Eu quero um Brasil justo. Esses posts misteriosos de umas atrizes e cantoras muito famosas que ficam... Vamos torcer para quem ganhar. Esse tipo de discurso muito, muito raso, muito fraco. E agora, esse discurso poderia ter algum sentido, sei lá, em 2012. Agora não tem mais sentido, né? Agora realmente é um país lutando contra um fascista, um genocida. Então, realmente, se você não se coloca, você está sendo conivente com aquilo. A arte, para mim, ela não é só expressão individual, né? Ela tem um caráter pedagógico e social na vida, né? A arte, ela traz essa configuração, essa postura sensível ao outro também, de lembrar o outro que essa sensibilidade pode tocar o seu coração, tocar o seu espírito e relembrar algo, alguém, ou trazer uma vitalidade, uma reflexão ou uma ação, um fazer. Então, quando a marca deu para trás e eu fui percebendo que realmente outras cantoras que conseguiam apoios, e porque era tudo selfie, e tudo bem, eu também tenho selfie minha, mas quando é só isso, né? Quando o uso radical, extremista da selfie fica too much, né? Então, acho que eu acabo equilibrando muito minhas redes sociais com literatura, poesia, cinema, música, política, e aí eu acabo me tornando uma artista de risco. A gente debate muito esse lugar da sensibilidade como aproximador de humanidades, sim, né? Hoje sim. A gente lida com o campo da diversidade, né, da diferença, e acho que o que mais a gente pensa enquanto processo é que, de fato, o sensível é capaz de aproximar duas humanidades diversas, né? Nesses 30 dias, vocês ficaram se dedicando a acessar pessoas. E isso ficou brotando dentro de vocês. Então, vocês são, campo de acesso. Então, com qualquer pessoa que vocês conversarem, o ouvido de vocês, o coração está tão aberto que vocês vão conseguir... inspirar as pessoas para que elas se transbordem.
Na primeira Bienal Nacional de Artes Plásticas, Juarez Paraíso cunhou o termo plástica sonora para se referir aos instrumentos criados por Walter Smetak. Um dos nossos intentos hoje é o lançamento, né, do livro mais recente do Edson Me Gracielo, do projeto Desengavetando Smetak, o livro Enxerto do Tacacá e Outros Textos. Eu sou escritor, eu tenho 2 romances publicados, um livro de contos, e o meu trabalho mais recente é uma pesquisa com o acervo inédito do Walter Smetak, né, um músico suíço que se radicou na Bahia e teve uma grande passagem por aí, né? Ele contribuiu muito com a cultura local e criou instrumentos e tal. Eu começo mostrando a capa, que acho que vocês já conhecem, mas é uma capa que já dá uma boa prévia do que representa o Smetak na música. Ele pega uma partitura normal e ele transforma ela em uma partitura tridimensional. O livro foi o seguinte: eu, em Salvador, conheci o Tuzé de Abreu, que é uma figura ligada à música lá também, bem ligada à música, e ele me falou, ele leu o meu segundo romance, e ele me falou: Edson, o teu livro me lembra muito os escritos do Walter Smetak. E aí o Tuzé me falou isso, eu fiquei bastante intrigado, e fui atrás, aí fiz uma ligação com a família dele a partir de uma querida amiga aí de Salvador que me facilitou o encontro com o Ibitu e Bárbara Smetak. E eu descobri que eles tinham no sótão da casa do Smetak uma pilha de manuscritos, várias pastas de textos datilografados, a maioria, e absolutamente inéditos. Realmente, para mim, foi um mundo assim que se descortinou naquele momento. Sendo um músico erudito, né, ele era um violoncelista formado no Mozarteum de Viena, de Salzburgo, em Viena. Então, ele é um cara que tem a formação dele é toda musical, é toda clássica, né? Ele chega no Brasil com essa bagagem, com esse violoncelo. Inclusive, ele chega em Porto Alegre, ele chega a dar aulas de violoncelo, chega a tocar em orquestra. E ele chega em Porto Alegre em 37, aí ele vai para o Rio, vai para São Paulo, sempre tocando em orquestra, né? E quando ele chega na Bahia, em 57, portanto, 20 anos depois da chegada no Brasil, ele, digamos, eu brinco que ele descobre a cabaça, né? E ele já era luthier, ele já tinha uma certa habilidade, né, em construção de instrumentos de corda, mas quando ele descobre a cabaça, o primeiro instrumento dele, que se chama Mundo, ele é como se fosse ele tem a estrutura de um violoncelo, só que o corpo dele é uma cabaça. Eu brinco que é uma releitura de um berimbau, né? O momento assim da produção dele é um momento de bastante efervescência em termos musicais no Brasil, né? Então eu queria que você contasse um pouco em que medida a obra de Smetak também impacta a música popular brasileira e mais especificamente, né, o tropicalismo assim, dentro dessa conjuntura que ele produziu. Os valores dele são muito parecidos com os valores que tinha a Tropicália enquanto movimento cultural, né? Começando com a história da releitura, você já chega diretamente na Tropicália, né? E o elemento da cabaça, que é um elemento brasileiro, a desconstrução da música clássica pela microtonalidade e pela criação mesmo de novos instrumentos que não estão, digamos assim, atrelados aos conceitos de afinação, de beleza clássica mesmo, que tinha a música até então, que o Smetak fazia. Eu acho que tudo isso aproxima muito ele da Tropicália. E também, né, sobretudo, talvez, a circulação com os baianos tropicalistas, né? O Smetak é compadre de Gilberto Gil. Gilberto Gil é padrinho do filho dele, o Ibitu, padrinho de batismo. Então, eu acho que isso já dá assim, para a gente entender mais ou menos o que foi a circulação de Smetak nessa turma da Tropicália, né? O Caetano também se interessou muito por ele, inclusive
ele e Gil produziram o primeiro disco de Smetak, participam das faixas, né? E isso foi bem na época da Tropicália, né? Que massa, Edson. Obrigada por me contar um pouquinho mais de Smetak, que para mim até então era um trecho da música que a Gal canta, da língua do P. Que vai, Smetak, tac, tac. Smetak, tac, 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 Maria, babá, babá, catuaba, cachoeira, vão me procurar na Lapa, na Gruta da Mangabeira. Afinal, o que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? Ui! Nossa, é uma alta provocação. Caramba. Vixe Maria. O Brasil pra mim. O Brasil pra mim. O Brasil pra mim. Ai, você me pegou, vocês me pegaram. Fiquei bem emocionada quando você falou o que é o Brasil, né? O Brasil, para mim, hoje é o necessário que está a caminho de se tornar desnecessário. Essa vibração catalisadora que me encanta e que eu agradeço imensamente, honro e quero desfazer ela dentro de mim. Essas fronteiras, esse patriotismo, essa narrativa, e me relacionar de uma maneira mais íntegra com todos os seres vivos, brasileiros, não brasileiros, povos originários, com esse carinho enorme. Da mesma maneira que eu tenho um carinho enorme pela minha infância, eu gosto de deixar de ser criança, tenho um enorme carinho pelo Brasil e eu gosto de deixar de existir o Brasil, né? O que é o Brasil para mim? O Brasil é um modo de ser, né? Um modo de falar, um modo de escrever, um modo de ver. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que o Brasil é um modo para mim. Minha música é uma música brasileira, né? A música que eu faço é uma música que carrega todas as influências do Brasil. Eu não sei dizer o que é exatamente, mas certamente toda a influência que a gente tem, indígena, negra, né? A influência, as ancestralidades que aqui estiveram e que estão, e que dentro desse território dialogaram e não dialogaram também, né? E se canibalizaram e estão num processo que a gente está vendo aí, né? Super complexo de influências e de lutas. Eu vejo assim, são as diversas vozes, as diversas experiências, as diversas territorialidades. Cada território tem a sua perspectiva, tem o seu modo operante, tem o seu modo de fazer. Então, para mim, o Brasil é esse estado de coisas, e fazeres e seres, que eu estou ainda no começo de tentar conhecer e definir o que é Brasil. Eu não me sinto apta de falar o que é o Brasil. É isso, resumindo. Ainda estou nesse caminho, gente. Não conheço muitos estados, sabe? Ainda não fui na Amazônia, tipo assim, como assim? Não conheço, então não conheço o Brasil. Se eu não fui na Amazônia, eu não conheço o Brasil. Tipo, se eu não vivenciei numa tribo indígena, eu não conheço o Brasil. Então, assim, daqui a alguns anos eu vou tentar responder. Dai, você percebeu que a gente também não conhece o Brasil, está cada vez se dando conta que conhece menos, e por isso a gente chamou essa turma aí para ajudar a gente a responder, porque sozinho a gente definitivamente não iria responder isso, e continuamos nos perguntando se a gente está respondendo alguma coisa. A pergunta é para você que está nos assistindo, se está fazendo sentido. Né? Então tá, a gente quer realmente consumir esse tipo de alimento e a gente quer fortalecer a agroecologia e a agricultura orgânica na região.